Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos resolver exercícios sobre comprimento da circunferência. Na aula passada, nós vimos que para determinar o comprimento de uma circunferência, basta multiplicar 2 por π por r, ou seja, 2πr, onde r é o raio da circunferência e c é o comprimento da circunferência. Π é um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Ok? Foi isso que a gente trabalhou na aula passada. Então, hoje a gente vai aplicar em exercícios. O segundo exercício diz o seguinte: o comprimento de uma circunferência é 60 π centímetros. Então, isso significa o quê? Você pode até já marcar que o comprimento dela é igual a 60 π centímetros. Eu acho bem importante você ter um momento de anotação, anote os dados, escreva as premissas do exercício, os dados que eles te fornecem. Se ele aumentar para 72 π, então a gente vai ter um comprimento inicial, que eu vou chamar de comprimento 1, de 60 π centímetros, e um comprimento final de 72 π centímetros. A pergunta é: o raio dessa circunferência aumentará em quantos centímetros? Ou seja, nessa circunferência inicial nós vamos ter um raio 1, né? Que a gente já nem sabe quanto é. De quanto que vai aumentar daqui para cá? Certo? Que também nós não temos o raio 2. Veja, se a gente precisa desses raios, nós vamos ter que buscar. Vamos buscar esses raios. Como que a gente vai calcular esse raio 1 e o raio 2? Como eles nos fornecem o comprimento das duas circunferências, vamos voltar aqui no comprimento da circunferência 1. Ó, comprimento da circunferência 1 é igual a 60 π. No lugar de C1, que é o comprimento da circunferência, eu vou trocar pela fórmula, que é 2π raio. Então, no lugar de C1, eu vou colocar 2 vezes π vezes raio, que é igual a 60 π. Como nós temos multiplicações no primeiro membro e no segundo membro, só multiplicações, o π a gente vai poder cancelar. Por quê? Porque a hora que um passa dividindo, o resultado vai dar 1. O que sobra pra gente nessa equação? Sobra 2r igual a 60. Isolando o primeiro raio, vamos chamar de raio 1, vai ser 60 dividido por 2, ou seja, o raio 1 será 30. Ok? Calculamos o raio 1. Raio 1 vale 30. Agora, vamos determinar o raio 2. Como? Ora, vamos usar a fórmula de novo do comprimento da circunferência. O raio 2 mede 72 π. Eu vou trocar C2 pela fórmula, né, do comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, que é igual a 72 π. Lembra que o π a gente vai poder cancelar nos dois membros? Vai nos sobrar R igual a 72, vou dividir pelo 2. Portanto, o raio vai ser igual a 36. Que raio é esse? É o raio 2. Voltamos à pergunta do exercício. O raio dessa circunferência aumentará em quantos centímetros? Quando a gente está considerando circunferência 1 e circunferência 2, retrata a mesma circunferência, porque ele falou que o raio dela aumentará, tá? Mas a gente calculou separado para ver em quanto que foi o aumento. De quanto que foi o aumento? De 30 para 36, o aumento foi de 6 centímetros. 30 menos 36, 6 centímetros. Aí dei uma resposta bem bonitinha. O raio aumentará em 6 centímetros. Espero que tenham entendido. Bom, gente, agora vamos à resolução do exercício 2. Na verdade, é o exercício 3. As correias, professora, transportadoras são muito utilizadas na construção e na indústria. Elas são constituídas, feitas de borracha e acionadas por cilindros metálicos, como mostra a figura abaixo. Então, veja, meus queridos, cadê o cilindro? Não estou enxergando o cilindro aqui. É que a gente tá com uma vista frontal. Essa é a vista frontal
das correias. O cilindro tá lá pro fundo, ó. Certo? Ó. Então, aqui também é um outro cilindro, tá vendo? Tá aqui pro fundo. Se o cilindro de uma correia transportadora possui um raio de 10 centímetros e realiza... Então, peraí, vamos pegar assim, já marcar aqui. Que o rainho desse cilindro, né, é 10 centímetros. O raio da base, né? E realiza 15 RPMs, ou seja, 15 rotações por minuto. Então, vamos anotar também que são 15 rotações. Olha como dá uma clareada pra gente. Isso aí vai girar 15 vezes em 1 minuto. É isso que significa RPM. Qual a distância percorrida por um objeto sobre ela em 1 minuto? Então, a gente sabe que em 1 minuto, esse cilindro dá 15 voltas. E essas 15 voltas corresponderão a 15 vezes o comprimento da circunferência, ó. Dessa circunferência. 15 vezes o comprimento dessa circunferênciazinha aqui de 10 centímetros de raio. Então, vamos calcular primeiro o comprimento de uma delas. Então, uma rotação equivale a uma volta, tá bom? Então, uma volta equivale ao comprimento da circunferência. Vamos escrever isso, ó. Uma rotação corresponde a uma volta. E uma volta corresponde ao comprimento da circunferência. Bora calcular o comprimento. O comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Temos então que o comprimento vai ser 2 vezes 3,14, porque no enunciado pede para adotar o π 3,14 vezes o raio, que é 10 centímetros. Portanto, o comprimento vai ser 6,28 vezes 10. Sendo assim, o comprimento será de 62,8 centímetros. Ora, eu não quero só o comprimento. Na verdade, o que o exercício quer saber? Quantas rotações, aliás, quer ver, ó, vamos lá, qual a distância percorrida por um objeto sobre ela em 1 minuto? Ele quer em distância, ele não quer em rotações. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, não é só uma volta que ele dá em 1 minuto, são 15 voltas. Então, a gente vai fazer 62,8 vezes 15, que vai resultar em 942. 942 centímetros. Ok? Então, se em uma volta percorre 62,8 centímetros, em 15 rotações será de 942 centímetros. Logo, a resposta correta é 942 centímetros em 1 minuto. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Ah, meus queridos, como o exercício era de múltipla escolha e se você observar, nenhuma das alternativas tem essa resposta, se você transformar isso aqui em metros, né? 942 centímetros em metros, basta a gente dividir por 100, certo? 942 dividido por 100. Portanto, vai dar 9,42 metros. Agora sim tem nas alternativas. Bom, gente, agora vamos corrigir o exercício 4. O exercício 4 é do Enem. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente... Peraí, volta. Diametralmente, queria grifar. Vou grifar aqui. Eita, tá andando toda a lousa aqui. Peraí, turma, já para aqui. Diametralmente opostos no globo terrestre. Gente, o que significa isso? Então, vamos lá, vamos fazer uma representação da Terra.
considerando ela uma circunferência, né? A circunferência dela máxima é uma circunferência perfeita, claro, né? Sem entrar nas concepções de que a Terra é geóide, ela não é uma esfera perfeita. Mas enfim, vamos fazer um esboço. Nesse esboço, quando ele fala diametralmente, significa que através do diâmetro, que é esse segmento que passa pelo centro da circunferência, tá? Como ele fala que essas duas cidades são diametralmente opostas, você vai ter uma cidade aqui na extremidade do diâmetro e a outra na outra extremidade do diâmetro, tá? Aqui eu vou chamar de Quito para ficar um pouco mais, né, de acordo. E aqui Singapura. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 quilômetros, isso é o raio só, tá, gente? Ó, é isso aqui, é um pedacinho, é a metade do diâmetro. Pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, ele tá saindo de Quito, ó, tá aqui, ó, partindo de Quito, voando em média 80 quilômetros em uma hora, vamos anotar isso também, bem importante, ó. Ele faz 80 quilômetros a cada uma hora. Descontando as paradas de escala, ou seja, a hora que ele para em algum lugar, ele não quer que você considere isso. Chega a Singapura em aproximadamente, ele quer saber em quanto tempo esse avião vai chegar em Singapura. Para isso, a gente vai precisar descobrir qual é a distância percorrida pelo avião, ok? Vamos considerar que ele vai percorrer meia circunferência, meus queridos. Olha, ele parte de Quito, ele vai chegar em Singapura. E isso corresponde à metade de uma circunferência, certo? Se o comprimento de uma circunferência inteiro é 2πr, 2πr, a metade disso vai ser 2πr dividido por 2. Ou seja, o avião vai percorrer π vezes o raio. Tá certo? Porque é só metade, né? Aí a gente troca, na verdade, o R pelo valor dele, que é de 6.370 quilômetros. Amores, para transformar toda essa distância aí aqui, ó, para daí a gente chegar na questão do tempo, é melhor que você troque o π por 3,14. Fica mais fácil de entender aqui na hora de converter em horas, tá certo? Então, vamos multiplicar 6.370 por 3,14. O resultado vai dar aproximadamente 20.000 quilômetros. Então, a gente vem aqui na nossa regrinha de 3, que a gente já tinha formulado logo no início, né? Se a cada 800 quilômetros ele percorre em uma hora, eu não quero saber 800 quilômetros, eu quero saber em 20.000 quilômetros. Em 20.000 quilômetros, x horas. X horas. Resta-nos saber também se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa no seguinte, ó. Se são 800 quilômetros em uma hora, quer dizer que ele vai percorrer 20 quilômetros em mais tempo, em mais horas. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. São dp. Como elas são dp, a gente pode multiplicar cruzado. 20.000 vezes 1, 20.000... igual a 800x. Para isolar o x aqui, a gente vai passar o 800 dividindo. 20.000 dividido por 800 vai resultar em x. Dividindo por 100 primeiro, teremos x igual 200 dividido por 8. Ou seja, 200 dividido por 8 vai dar. Bom, 2 vezes 8, 16.
Para 24, abaixo zero, 5, 0. Portanto, o valor de x é de 25 horas. Ok, meus queridos? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí. E é isso, grande beijo. Até a próxima!